Olá! Se prestarmos atenção, nosso dia a dia está repleto de demonstrações da existência de Deus. O canto dos pássaros, a brisa do mar, o perfume das flores. Levar nossos pensamentos a Deus com um sentimento de gratidão é uma forma de louvar ao nosso Criador, sempre tão amoroso. O Espiritismo nos ensina diversas formas de expressar nossa gratidão, o que nos acalenta e torna a vida mais tranquila. Está no ar mais uma edição do programa Vida em Foco e você é o nosso convidado especial. Fique conosco e acompanhe as novidades desta edição. O autismo é um tema de extrema relevância nos dias de hoje, uma vez que o número de portadores desta condição cresce ano após ano. Qual será a visão espírita do autismo? Será que essa condição reflete necessidades espirituais a serem trabalhadas? Essas e outras perguntas serão respondidas na entrevista de hoje com o médico Marcelo Colling. Não perca! A Vida em Foco tem também curiosidades, crônica, o quadro Espiritismo Esclarece e, fechando o nosso encontro de hoje, mais reflexões sobre a doutrina espírita e os ensinamentos de Jesus. Você é o nosso convidado. Fique conosco! Agora, a crônica da semana. Em face das múltiplas existências físicas que já tivemos na Terra ou em outros planetas, pouco a pouco vamos formando a chamada família espiritual. Nossas experiências no corpo ou fora dele, quando estamos libertos do corpo físico pela denominada morte, facultam-nos experiências com outras criaturas que vão formando em torno de nós a grande família espiritual. São estes outros espíritos com os quais temos, pelas inúmeras possibilidades, contatos na conta de irmãos, mães, pais, maridos, esposas, etc., e que se constituem nossos laços afetivos, junto dos quais, vez ou outra, estamos ligados. Como ainda demarcamos algumas existências por amargas experiências no campo das emoções, dada a nossa ainda pouca capacidade de amar, por vezes, criamos animosidades entre nós e outros espíritos a quem nos ligamos, gerando importantes dificuldades nos relacionamentos. Estes, mais tarde, se constituirão nossas dificuldades, no lar ou fora dele, às vezes em processos obsessivos de vasta complexidade. Mas é verdade também que em algumas outras criaturas, junto das quais conseguimos nutrir sentimentos elevados, estas se constituem para nós nas venturas de larga escala no convívio físico ou na relação espiritual. Por estas e outras é que a família espiritual se expande, construindo em torno de um foco comum a atração das almas que se buscam, qual a proposta do Cristo no sentido de formar a grande família espiritual. Nós precisamos uns dos outros, na condição de que nenhum ser, pela natureza divina em nós, é uma ilha, antes somos um continente. No corpo ou fora dele, necessitamos das orquestrações da amizade, que tanto bem nos faz. Contudo, é necessário não descuidar das relações a que estamos submetidos, a fim de que elas não se constituam para nós futuro aborrecimento ou mais, inimizades importantes em nossa caminhada espiritual. Seja nosso propósito a construção de relações fraternas e felizes, para que não suceda que os futuros lares se constituam em espinheiros da jornada. As lições do Cristo são preciosas nesse sentido. De igual forma, propõe e orienta o Espiritismo. Estruturemos, pois, relacionamentos capazes de se constituir motivo de felicidade. Respeitemos nosso semelhante. Se possível, amemos na medida de nossas possibilidades. A entrevista de hoje abordará o tema autismo. Não deixe de assistir. Olá, muito bom recebê-la, muito bom recebê-lo nesse nosso bate-papo, nessa nossa entrevista. E hoje estamos aqui com o Dr. Marcelo Garcia Colling. Marcelo, seja muito bem-vindo.
Ah, obrigado. Assim a gente consegue fazer boas reflexões mais uma vez. Boas reflexões. Marcelo, o tema, muito embora seja um tema bastante debatido entre terapeutas, entre médicos, né, que são afetos a este assunto, autismo, né? É, vai tentar compreender com você essa causa, essa gênese, né, mais de natureza espiritual também, em certa medida, em certa parte do programa. Marcelo, como é que a gente deve compreender o autismo? A ideia nossa aqui, é claro, não é vir entrar na seara do que a ciência da matéria tem feito para o autismo, né? Qual que é a contribuição? A gente não está aqui para desdizer, tá? Tudo que está se estudando do autismo aí é válido e vai ampliando o entendimento. Mas como é que o espiritismo vem ajudar a gente a compreender um pouquinho mais, né? Tem ascendentes, quando a gente olha esse tipo de patologia grave, a gente já imagina, ó, tem alguma coisa a ver com a espiritualidade, tem alguma coisa a ver com vidas passadas, e de fato tem. Mas para a gente conseguir entender um pouco melhor do que nós falamos, porque hoje o termo autismo está um pouco fluido, assim, tá difícil da gente se entender. Tem alguém em casa aqui que pode ter uma criança com autismo nesse momento, que está agachada num canto ali, só se movimentando, e se você chega perto dela, ela grita e te morde. E tem um outro que tem um filho que tem uma certa dificuldade na escola, que parece não entender bem a emoção dos outros, que parece um pouco inadequado, que é um pouco inquieto e que também tem autismo. E daí a gente fala, puxa, mas são situações bastante distintas. Então vamos entender um pouquinho, historicamente, como é que aconteceu. O termo autismo era usado para outra coisa, o que hoje a gente chama de esquizofrenia. Quando começou a ser usado o termo autismo, era para descrever os pacientes esquizofrênicos, porque autismo era a ideia auto, né? Em si mesmo. Ele vive num mundo diferente do nosso, ele não está no nosso mundo, ele está no mundo que é dele. Então tinha aquela coisa das alucinações que a pessoa tinha, dos delírios e tal. Então ele está no mundo à parte, ele está num alto mundo, ele é um autista. Depois, os esquizofrênicos foram sendo entendidos, e a esquizofrenia virou o termo mesmo, né? Que tinha a ver com afeto, com maneira de interpretar o mundo. Outro dia a gente pode falar disso um pouquinho mais. E o autismo surge de novo já na década de 50, assim, do nosso século passado, né, de 1950, para falar dessas pessoas que, de novo, né, pareciam estar com uma dificuldade de se contatar com o mundo. Então, quando a gente falava de autismo na década de 50, falava daquela criança que não aceita influência externa, que vive no mundo e se alguém ameaça entrar naquele mundo, ela rechaça e geralmente de uma maneira agressiva e violenta. Nos últimos anos, como a gente percebeu que o autismo tem algumas características, então a ideia da classificação do autismo ela ficou descritiva, uma descrição. Então é uma criança que tem dificuldade de comunicação, então não é impossibilidade de comunicação mais, uma dificuldade de comunicação, dificuldade com emoções, em expressar as próprias emoções, em interpretar as emoções do outro, e dificuldade com coisas novas, tende a assumir padrões repetitivos. E daí a gente viu que essa abordagem de descritiva mais fluida colocou muita gente no pacote. Situações que não eram tão parecidas. Daí veio a ideia transtorno do espectro do autismo, né? TEA, que é o termo que se usa mais atualmente. Isso é recente, o que é? 10 anos para cá? Não, uns 30 já. 30 já, é? Já temos 30 anos, na década de 70, 80, que foi feita essa mudança para a ideia dos 3 pilares para diagnosticar o autismo. E Marcelo, em que idade assim, você acha que é possível diagnosticar? Quando nasce? Não dá quando nasce. Hoje a gente diz assim que entre 1 ano e meio e 3 anos você tem que fechar o diagnóstico, né? Então, ainda existem pessoas que vão ser diagnosticadas só depois dos 3 anos, mas aí foi uma falha mesmo. Entre 1 ano e meio e 3 anos é para conseguir ter na mão esse processo, ou pelo menos estar com ele bem adiantado, só para se confirmar ali adiante. Então, antes de 1 ano e meio não tem muito como, e depois dos 3 anos falhou o sistema. Se uma criança só recebeu esse diagnóstico depois dos 3 anos, só foi receber alguma abordagem depois dos 3 anos. Mesmo considerando todo esse espectro que parece ser amplo? Porque aí as manifestações que podem acontecer nos adolescentes, adultos, daí tem uma abordagem um pouquinho diferente dentro da psicopatologia, assim, né? Já tenho entendido. Então tem que começar na infância. É um transtorno pervasivo do desenvolvimento. Então começa lá na infância, na fase do desenvolvimento. Não vai surgir depois que a criança está já formada e desenvolvida. Ela atrapalha o desenvolvimento. Então, mas a gente tem na mão 2 extremos
que parecem ser muito distintos. O problema é que o meio do caminho que não é fácil de definir. Até onde a gente está falando de um problema considerado leve e aonde que começa o grave. Vamos pensar aquele furta-cor, né? Você tem verde de um lado, azul do outro, daí tem os azuis verdeado, verde azulado no meio do caminho. Então, na incapacidade nossa de estabelecer um marco, então vamos tratar tudo meio parecido, mas parece injusto mesmo. Quando a gente pega a literatura espírita para entender um pouquinho melhor, a gente vai encontrar o termo autismo invariavelmente se referindo àquele caso grave. Então, quando você vai ler uma obra espírita que vai falar do autismo, ela está falando daquelas crianças com incapacidade de se comunicar e que vivem isoladas no mundo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque daí a gente pega lá um parágrafo que veio numa mensagem e vai levar para uma mãe de uma criança com autismo, só que ela tem a outra. E ela não vai entender, ela vai dizer, não, isso aqui não se aplica ao meu filho. Ou, nossa, parece pesado demais para o meu filho. Então, tem que tentar dar uma relativizada nessas Vamos questões. tentar tratar dos dois extremos, né? Nesses casos mais graves, Marcelo, quais seriam os ascendentes espirituais? Assim, porque Perfeito, o diagnóstico é feito ali entre 1 ano e meio e 3 anos. A causa, imagino eu, não está naquele ano e meio, né? Não. Anterior. Não está. Para os casos graves, definitivamente não. Na minha opinião, para os casos mais leves, a gente pode encontrar ali, nos estímulos que recebeu nesses primeiro ano e meio ou 3 anos de vida. Mas para os casos graves, não. Sempre é de vida passada. Sempre é de vida passada esse ascendente. Não aconteceu por acaso naquela existência de formar o autismo. Ele sempre tem o ascendente. Que essa é uma discussão, porque tem a ver com a alimentação da mãe, a vacinação. Né? Não. O autismo, os casos graves do autismo, né? Aquela manifestação clássica do Kraepelin, que dizia assim, do autismo, sempre tem um ascendente espiritual. E tem um livro espírita que descreve. A causa, então, a Gênese está lá na vida passada. Depois do intervalo, né, gostaria que você abordasse isso. Como isso se instalou no indivíduo para que ele renascesse e apresentasse já um sintoma tão evidente. Né? Vamos ver se a gente explica. Ok? Fazemos o nosso intervalo e já voltamos aqui com o Dr. Marcelo para falar a respeito das causas, né, do autismo ligadas a uma vida anterior. Fique conosco. A Vida em Foco vai para uma breve pausa e logo retornamos. Até já! Voltamos com a entrevista e o tema de hoje nos traz reflexões acerca do tema autismo com o médico Marcelo Collin. Acompanhe! Muito bem, que bom que você ficou conosco, você que chega, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, falando aqui a respeito de autismo com o Dr. Marcelo Garcia Collin, médico de família e comunidade, mestre em epidemiologia, hoje a respeito do autismo. Marcelo, deixei uma pergunta. Você vinha fazendo uma abordagem dizendo que definitivamente os casos mais graves de autismo têm a sua psicogênese, a sua raiz numa vida anterior. Uhum. Onde sustentação para esse tipo de opinião? O caso mais conhecido e mais descrito, mais esmiuçado que a gente tem na literatura espírita está no livro Loucura e Obsessão, né, do médium Divaldo Pereira Franco, o espírito que assina a obra Manuel Filomeno de Miranda, que é um repórter. As pessoas talvez aí lembrem do André Luiz, né, o espírito André Luiz, pelo Chico Xavier, repórter do mundo espiritual, mas as contribuições são sempre de um instrutor. Né? O André Luiz eventualmente traz uma opinião ou outra, mas o conteúdo forte são os instrutores que trazem. E o Manuel Filomeno de Miranda é parecido, e o instrutor dele nessa obra é nada menos que o Dr. Bezerra de Menezes, né? Adolfo Bezerra de Menezes. É uma obra na qual são abordados diversos problemas que trazem bastante sofrimento para as pessoas, assim. Então vai ter lá um de simbiose, o de autismo, tem uma pessoa com transtorno de sexualidade, então tem várias questões que são trabalhadas nessa obra. Vale a pena as pessoas que não tiveram oportunidade de conhecer. Loucura e Obsessão. Então, o caso do autismo é o caso do Aderson. Não é Anderson, é Aderson mesmo. Que é acompanhado numa instituição espírita de Umbanda, né? Ele está sendo levado a um centro de Umbanda para receber tratamento, e o Dr. Bezerra vai lá com o Manuel Filomeno Miranda estudar um pouco desse caso. O que aconteceu no caso do Aderson? O Aderson, na encarnação anterior, tinha tido um sério desvio de conduta. Ele tinha o hábito doentio
de acabar com a relação dos outros promovendo intrigas. Então ele tinha o hábito de, como ele não conseguia estabelecer relacionamentos saudáveis com as pessoas, ele era uma pessoa extremamente introvertida, com dificuldade, então ele não conseguia chegar perto de um estranho. Então ele tinha lá um casal, começava a mandar cartas. Cartas anônimas para a mulher, acusando o marido de fazer algumas coisas, cartas anônimas para o marido, colocando dúvida a respeito da mulher, e frequentemente isso acabava em brigas, separações, e daí ele ia lá consolar. Puxa, como é difícil, era uma maneira dele conseguir se aproximar de alguém, só que isso às vezes acabava em homicídio, suicídio e coisas desse gênero. E obviamente, quando ele desencarna, ele se dá conta do débito enorme que ele adquiriu com aquilo. Os espíritos vêm atrás cobrar dele a conduta criminosa, doentia, e ele mesmo se dá conta, nossa, eu não tinha percebido a profundidade disso. E daí dentro dessa culpa que ele tinha feito, ele cria uma espécie de carapaça energética, que vamos tentar entender. Nós somos espíritos, né? Então, o espírito é o princípio inteligente do universo, assim que está no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta a respeito de que são os espíritos são os princípios inteligentes do universo. A gente frequentemente diz assim, o espírito é uma energia, não é uma energia, né? O espírito é o princípio inteligente do universo. O nosso corpo é essa matéria física que a gente tem. A maneira do espírito conseguir trabalhar junto do corpo tem esses diferentes níveis de energia daí. Então o que aconteceu? O espírito do Aderson, dentro desse mecanismo de culpa e o medo daqueles que estavam vindo buscar, ele cria uma carapaça energética, ele dá uma cristalizada nessa energia em volta dele. E nesse estado ele reencarna. Ele vai para um corpo. E nesse estado ele não consegue fazer contato com o mundo fora dele. Então é muito bonito de ver o processo da recuperação que é feito lá no centro. Eles estão dentro de uma instituição de Umbanda, sendo observados aí pelos espíritos. Nesse caso, sob a coordenação do espírito Bezerra de Menezes. Isso, sendo atendidos ali. E é muito bonito todo o processo de recuperação, porque a gente vê a mentora espiritual daquela centro de Umbanda, né, a responsável pelos tratamentos, indo até o Aderson dizendo, Aderson, é hora. É hora de você sair daí e tentar refazer o mundo. Você cometeu erros, mas se você não sair para ir trabalhar e tentar pagar com o bem o mal que você cometeu, cobrir com amor os erros que você fez de outrora, você não vai conseguir sair daí. Que idade tem o Aderson aí, mais ou menos? Não, já é quase adulto. Já é um adolescente, adulto jovem, assim, nessa altura do campeonato. Então já tinha passado um longo período da vida nessa situação. E ela estimula a coragem. Tenha coragem, porque ela sente que a covardia e a culpa são as coisas. Tenha coragem de enfrentar os erros que você cometeu e fazer melhor a partir daqui. E assim ela vai trabalhando. E eles vão aplicando energia. Então os centros espíritas usam o passe com muita frequência, né? Lá também eles usavam o passe, a música, os rituais típicos dos centros de Umbanda, para tentar trabalhar essa energia. Já que é uma energia mesmo, ela pode ser trabalhada com outras energias. E isso me leva a pensar o potencial que tem um centro espírita para ajudar as crianças que têm essas condições severas. É claro que os centros aí fica o recado aos dirigentes, precisam se adaptar. Você pode botar uma pessoa com autismo 1 hora de palestra para ela assistir, para tomar o passe. Não faz sentido, assim, vai criar um desconforto enorme com as pessoas que não têm e também com o pai que tem o filho lá com autismo, que está levando, ele sabe que está sendo inconveniente naquele momento, então precisa uma adaptação, porque essa energia é importante. Mas fica para os pais... Aí mais uma dica, a importância deles copiarem aquilo, irem fazendo com seus filhos. Quando? Pode ser quando ele está acordado, porque mesmo acordado é uma espécie de sono, né? Ele está fechadinho naquele mundo dele. Mas especialmente no sono do corpo físico, abrem-se portas espirituais e a importância de ficar sentadinho do lado da cama ali um pouquinho e levar palavras de incentivo, eu vou te ajudar, meu filho. Tenha coragem, eu estou aqui para te ajudar, nós vamos juntos, nós vamos superar qualquer dificuldade que tenha acontecido. Dá a mão para mim, me dá a chance, eu estou aqui para te ajudar. Porque não é à toa que esse espírito nessa condição veio parar na nossa família. Então nós estamos ali agora, não sei de que maneira a gente pode ter contribuído para o drama, ou o que quer que tenha acontecido, mas nós estamos ali para ser parte da solução agora. E as pessoas ficam perguntando, o que eu fiz no passado? Não importa, agora você é parte da solução nesse processo. Então tá junto, trabalhando passe, energia, conversando. O Filomeno Miranda pergunta para o Bezerra, ele vai superar? Ele vai sair dessa condição? E daí o Bezerra diz, olha, os desígnios de Deus estão acima da nossa compreensão nesse momento.
Certamente aqui começa a caminhada dele, mas quanto tempo vai levar nessa caminhada, eu não sei te dizer. Mas que ele muda a sua trajetória, com esse esforço, com esse tratamento, ele muda. Até que ponto ele vai se recuperar, vamos ver com o passar do tempo. Então, para não ter angústia, que às vezes o pai, será que eu estou esquecendo de fazer alguma coisa? Essa é a cabeça, mas eu conheço muitos pais de crianças com autismo. Esse é o desespero. Será que eu estou deixando de fazer alguma coisa porque espera um determinado resultado? Não. Tenha paciência. Vá nutrindo com amor. Vá levando essas palavras de encorajamento. E aos pouquinhos essa carapaça energética vai se diluindo também e vai criando uma autoestima e uma disposição mais corajosa naquele para ir fazendo pequenas manifestações que podem no futuro ser as manifestações da inteligência de novo livre e bem disposta. Marcelo, lamento informar que o tempo está esgotado, mas fica também, né, uma abordagem aí pendente a respeito daquele outro polo do transtorno do espectro A outra autista. ponta do espectro. Esses que apresentam, que estão enquadrados como autistas, mas que têm uma sintomatologia, se assim pode dizer, mais leve. No momento oportuno a gente traz. A gente pode lançar aqui, né, hipótese. É bem provável que as causas não sejam as mesmas daquelas que estão presentes nos casos severos. Seguramente, né? Não são. Ok. Marcelo, muito obrigado mais uma vez pela elucidação clara. Fica a dica então para o nosso público da leitura da obra, nesse Loucura caso e específico, Obsessão. Loucura e Obsessão, do espírito Manuel Filomeno de Miranda, pela mediunidade de Divaldo Franco. Obrigado, Marcelo. E a você que nos acompanhou, a nossa gratidão. Você tem uma dúvida e quer que a respondamos? Envie por e-mail no endereço contato@avidaemfoco.com.br a sua pergunta. Acompanhe agora o quadro Espiritismo Esclarece, pois essa poderá ser a resposta que você procura. Fábio pergunta: por que os espíritas são tão contrários à pena de morte? Não seria uma alternativa para o controle da violência? Olá, Fábio. No Brasil, a pena de morte não se aplica, mas em outros países ela se aplica, como por exemplo nos Estados Unidos. Acontece que não há consenso sobre a associação da aplicação da pena de morte e a redução da criminalidade. Pelo contrário, 88% dos especialistas americanos em criminalidade afirmam que não há relação entre a redução do crime e a pena de morte, segundo um estudo da Universidade de Chicago. Então, mesmo sob argumentos que versam sobre a vida na matéria, a referida lei não encontra sustentação. Com relação ao pensamento espírita, a primeira ideia que precisamos trabalhar nesse tema é referente à imortalidade da alma. O Espiritismo crê que depois da morte do corpo, o espírito está livre para agir conforme os seus interesses. Desse modo, matar o corpo só deixaria livre o espírito para agir. Acredita o Espiritismo que os espíritos influenciam em nossas vidas. Um espírito livre e mal intencionado prejudicaria mais do que encarcerado ou encarnado. Melhor para a sociedade que ele se mantenha preso, então, com possibilidade de se redimir, do que livre para atuar influenciando as pessoas. E mesmo que ele não se redima, prejudica menos a sociedade estando preso. O segundo ponto a se pensar é que só a Deus confere o direito de tirar a vida. Uma sociedade que resolve por retirar a vida de uma pessoa, ela assume o ônus dessa decisão. Esse indivíduo, por mais que culpado, ele tem um crédito com a sociedade que o assassinou. Sociedade esta que, numa eventual reencarnação, precisará quitar o seu débito com este indivíduo, educando, sustentando, enfim, participando ativamente da redenção desse ser, porque tem com ele um débito e precisa quitar, amando esse indivíduo na situação em que ele se encontra. Então, a ideia de que um preso é um custo para a sociedade, ela não se sustenta nessa crença. A sociedade terá de custear agora com ele preso ou numa outra existência o processo de recuperação desse ser e seus custos inerentes a isso. E uma outra reflexão que eu lhe deixo é a seguinte: vivemos numa sociedade justa e honesta o suficiente que possa garantir que nenhuma injustiça se cometa? Seremos capazes, em sociedade, de só condenar a pena de morte os indivíduos realmente culpados? Você já pensou no prejuízo social que é capaz de gerar a condenação de um inocente? E qual seria o impacto deste engano? Talvez seja melhor investirmos como sociedade em mecanismos de prevenção do crime, investir na luta infinita de transformar as pessoas em pessoas de bem. Missão essa que é do Espiritismo e de todas as demais religiões.
Alberto Almeida nos traz momentos de reflexão com o quadro Espiritualidade em Gotas. Fique conosco! Saiba identificar quando você está morto. A alma tem consciência de si mesma imediatamente após a morte? É a questão 163 de O Livro dos Espíritos. Espiritualidade em gotas. Imediatamente não é bem o termo. A alma passa algum tempo por um estado de perturbação. Foi a resposta dos espíritos à questão formulada. Quando nós saímos do corpo, nós experimentamos um processo de perturbação, de conturbação ou de confusão, similar a alguém que desperta de um sono quando está dormindo fora de casa, num hotel, na casa de um vizinho, na casa de um parente em viagem, que precisa de alguns segundos para se dar conta de onde está, com quem está, em que dia está. Assim também, quando desencarnamos. A saída do corpo, ela requer para a alma um tempo para que ela possa se localizar, salvo se a alma é um espírito superior, alguém sábio, dotado de valores morais e cultivo de espiritualidade em nível bastante expressivo, estes seres, que são raros, saem do corpo e guardam plena consciência de si próprios, bem como guardam lucidez até durante o trespasse do mundo físico para o mundo espiritual, desse movimento de desenlace do corpo. Mas a maioria de nós precisamos da generosidade da natureza, dando-nos um tempo para que a gente possa ir se apercebendo do que aconteceu conosco, onde estamos e como estamos. Precisamos de alguns dias, às vezes de algumas semanas, às vezes são apenas algumas horas, mas às vezes são alguns anos para aqueles que não admitem a vida após a vida. Guardam o materialismo e o ateísmo como propósito de vida e se afervoram a uma prática de apego às coisas, ao corpo. E, quando morrem, não experimentam viver uma vida após a vida e daí ficam experimentando longo tempo para fazer esse despertamento. Viver o bem, a moral, o amor, viver a solidariedade e a fraternidade e o culto ao conhecimento da espiritualidade faculta-nos experimentar um desprendimento mais rápido, uma consciência mais breve de si própria e um transe que não guarde grandes turbulências. Essa perturbação como que cede a alma que se entregou à vida nobre, que cultivou os valores espirituais, as virtudes, que viveu o desprendimento e focou na verdadeira propriedade, que são os valores subjetivos do ser, os valores intelecto-morais. Estas almas estão habilitadas a poderem fazer um trânsito de uma forma mais rápido, mais pleno, mais fecundo e menos perturbador. Foi assim que se deu com Jesus e é assim que se dá com todos aqueles que, entreguem-se ao bem, conseguem estabelecer uma conexão com a grande vida, porque nós saímos do corpo, mas não saímos da vida. Obrigada pela sua companhia. Estamos chegando ao fim de mais uma edição. Caso você tenha perdido alguma parte do programa ou queira rever aquela entrevista sobre um tema preferido, acesse www.avidaemfoco.com.br ou também acesse o canal da Vida em Foco no YouTube. Lá você encontra todas as edições produzidas até hoje. Nós ficamos por aqui com o desejo de uma ótima semana com muita luz e alegria. Aguardamos você na próxima edição do A Vida em Foco. Até lá!